boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, acompanhem. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja também pelo WhatsApp, o número é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Sexta-feira chegou, mais uma edição do programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, espaço reservado nesse dia para a gente conhecer o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, pela segurança pública do nosso Estado. E para a nossa conversa de hoje, nós vamos receber dois oficiais que fazem parte da diretoria de pessoal da Polícia Militar Paulista, primeiramente a Major Adriana Nunes Nogueira, nome de guerra, Major Adriana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde ao Capitão O'Brien e a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar com vocês hoje. Obrigado pela presença, Major Adriana. Também com a gente o Capitão O'Brien Pineda Teixeira. Capitão O'Brien, nome de guerra. Tudo bem, Capitão? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Graças a Deus, tranquilo. Uma boa tarde a você, Major Adriana e a todos os nossos ouvintes. Capitão O'Brien já esteve com a gente numa outra ocasião, agora também acompanhado aqui da Major Adriana. E o assunto que nós vamos tratar com eles, com esses oficiais da Polícia Militar, um assunto muito importante, muito esperado por muita gente e que chegou, a notícia chegou no começo dessa semana, foram abertas na última segunda-feira as inscrições para o concurso que vai selecionar 2.700 soldados para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A prova está prevista para ser realizada em 6 de fevereiro de 2022 em 11 cidades: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, aqui na capital e também em Sorocaba. Havia uma grande expectativa em relação a esse concurso, porque o último processo de seleção para soldados ocorreu em 2019, não foi isso, Capitão O'Brien? Na verdade, o edital, os últimos editais tinham sido lançados aí em 2019, devido à pandemia ficaram suspensos por um tempo e foram retomados no início, né, já nesse ano, no início desse ano. Porém, no início do ano, em janeiro, a gente lançou um edital de soldado, que já estava previsto na autorização de 2020, que é o edital que nós estamos em andamento, deve se encerrar aí até o final desse ano, início do próximo ano, completando as posses. E agora nós estamos abrindo o segundo edital de 2021, que é para mais 2.700 vagas para soldado da Polícia Militar. O anterior eram quantas vagas? Oi? O anterior foram quantas vagas? Foram para 2.700 vagas também. O edital foi aberto para 2.700 vagas. A gente está em fase final ainda de avaliações, ainda tem algumas etapas para acontecer, mas se tudo der certo aí até o final do ano, início do próximo ano, a gente faz a posse desses candidatos, dos aprovados. E aí parte para a prova deste próximo em 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, exatamente. Agora nós estamos no período de inscrições abertas, né? As inscrições estão abertas do dia 25 de outubro até 8 de dezembro, e até o momento aí a gente já tem 26 mil inscritos no concurso. Então, em poucos dias aí nós já atingimos aí 26 mil, vamos aguardar aí para ver quantos teremos no final. Pois é, Major Adriana, 26 mil e o prazo ainda está longe de expirar, né? O prazo final aí para as inscrições. Qual é a expectativa, uma vez, né, que o último trabalho aí nesse sentido foi em 2019, tinha muita gente esperando esse momento para poder prestar esse concurso para soldado da Polícia Militar? A nossa expectativa é de ter uma adesão grande aí na quantidade de inscritos. A gente conta com essa possibilidade.
fazendo uma breve síntese, aí, uma síntese do que a gente tem percebido de inscrições ao longo dos editais, a gente sempre nota que varia a quantidade de inscritos entre 83 mil e 100 mil. Então, a gente está estimando aí mais ou menos uns 90 mil candidatos inscritos. É lógico que quanto maior a participação, maior o interesse da gente também em promover um certame com bastante cuidado aí e voltado a atender a expectativa da população e da própria Polícia Militar. De 80 a 100 mil candidatos, né? Isso dá uma relação de quantos candidatos por vaga é disponível? A gente tem em média aí, se a gente for fazer as contas, né, pensando que a gente vai chamar 19.300 para 2.700, dá uns 20 mil para 2 mil, seriam 8 mil, é isso? Deixa eu fazer a conta. Teria que fazer a conta, né? Acho que o Brian já está fazendo, não é isso, capitão? Se nós tivermos aí 100 mil inscritos, né, aproximadamente 100 mil inscritos para 2.700 vagas, a gente teria a relação aí de 37 candidatos por vaga. Né? É claro que quando a gente pega só os convocados, essa relação diminui aí, ou melhor, essa relação aumenta, né? Aumenta. Na verdade, a gente teria aqui, fazendo rapidamente a conta, né, são 19.800 candidatos que a gente vai convocar para fazer o TAF. Dividindo por 2.700, a gente teria uma relação de 7 candidatos por vaga, pensando nessa proporção. 70, na né? proporção. 70. Na verdade, está 19.800 dividido por 2.700, não é isso? Perdão, tá certo. 7 candidatos por vaga. Agora, se a gente... Olha, você vê, Mauro, como a gente tem problema com matemática, hein? Tem a calculadora. Agora, se a gente for pegar 100 mil inscritos dividido por 2.700, nós teríamos 37 candidatos por vaga. Essa seria a relação. Tá, tem 19.800, porque esses aqui serão os selecionados para a realização das demais etapas. Sim. Depois que ele passa na prova escrita, aprovado na prova escrita, e entre os 19.800 candidatos aprovados, ele vai fazer as demais etapas aí, como os exames de aptidão física, exames de saúde, psicologia, né? E as demais fases aí do concurso. Acho importante frisar que o capitão O'Brien conhece bem, que a gente trabalha com 19.800 como parâmetro, mas a gente tem geralmente os empates no desempenho da prova de conhecimentos. Então, esse número pode sofrer uma variação e a gente ter um pouco mais aí de candidatos convocados, habilitados e convocados. Era essa a próxima pergunta. Como é que se chega a esse parâmetro de 19.800? Na verdade, os candidatos eles têm que fazer um mínimo na prova, né, de 50% das questões. Atingindo esse mínimo, ele estará habilitado a concorrer. E aí, dentro dos que estão habilitados, por ordem de classificação mesmo, até o candidato de número 19.800. Se nessa última posição tiver 200 candidatos empatados, nós teremos 20 mil candidatos aí convocados. O empate, nesse caso, favorece o candidato, ele vem junto aí na nota de corte. Mas não é uma nota de corte aí, no caso, capitão. A nota de corte vai ser definida pela classificação do último convocado, e não a gente estabeleceu uma nota de corte. A nota de corte mínima é metade da prova, 50% da prova. Sim, e depois, Major Adriana, quais são as etapas a partir da chamada desses 19.800? Eles são convocados para participarem dos exames de aptidão física. Depois dos exames de aptidão física, tem que passar pelos exames psicológicos, dentro do perfil estabelecido no anexo do edital. Sendo aprovados na prova de exames psicológicos, eles vão para a etapa de avaliação da conduta social, reputação e idoneidade. Tem os exames de saúde. Depois dos exames de saúde, avaliação da conduta social, reputação da idoneidade e etapa de análise de documentos. Mas ainda tem uma interface aí, eu não sei se vocês vão pontuar, acho importante destacar, que são aqueles candidatos que se inscreveram na condição de prevista na lei para verificação da autenticidade da declaração na condição de pretos, pardos ou indígenas. Acho importante que a gente destacar.
Eu gostaria de chegar nesse ponto que eu acho importante para esclarecer, principalmente para o candidato que vai fazer a sua inscrição agora. A lei permite aí uma pontuação diferenciada para os candidatos que se inscrevem na condição de pretos, pardos ou indígenas e que querem ter esse benefício. Não é obrigatório. Não é porque ele se inscreveu lá como preto que ele vai ter o benefício automático. Ele, no ato da inscrição, ele vai se manifestar como querendo o benefício, como querer se beneficiar. Durante o período de inscrição, se ele quiser alterar essa condição, ele pode. Posterior ao período de inscrição, ele já não pode mais alterar. O que ele escolheu é o que vai ser avaliado. Então, esses são os critérios para que ele possa ter o direito a essa pontuação diferenciada. Ser preto, pardo ou indígena, né? Se autodeclarar preto, pardo ou indígena, e ter o interesse de ter essa pontuação. Feito isso, ele vai passar por uma etapa presencial anterior aí ao teste de aptidão física. Ele vai passar por uma etapa presencial, por uma banca examinadora que vai convalidar, vai ratificar se aquela autodeclaração dele de fato tem direito lá ao benefício da pontuação diferenciada. Se for ratificado, ele segue para os exames de aptidão física e as demais provas. Se não for ratificado ou ele faltar nessa etapa, ele está eliminado do concurso. Então, é muito importante frisar isso, porque a gente tem muitos casos de candidatos que não vai lá e depois vai no TAF, no exame de aptidão física, e não pode. Se ele não participou da etapa presencial dos pretos, pardos e indígenas, ele não pode seguir nas etapas. Ele perde o direito. E aí é importante destacar que os critérios de avaliação previstos na legislação é o critério fenotípico, ou seja, vai ser analisado por uma banca especializada a condição mesmo principalmente do preto e do pardo. Com relação ao indígena, essa avaliação é documental, ele precisa apresentar lá o registro de nascimento de índio, o registro nacional lá de nascimento de índio. É o critério específico para isso. Acho importante. Major Adriana, pode falar, Major. Acho importante também destacar como é relevante no ato da inscrição ele subir todos os documentos que a gente solicita no edital, que de alguma forma nos ajudem a corroborar essa condição em caso da banca examinadora ter dúvidas sobre a condição fenotípica dele. É muito importante que eles façam o upload dessa documentação. E, fora isso, acho que também é importante a gente destacar, eu acredito que o capitão O'Brien vai concordar comigo, que a banca ela é composta nos termos de uma instrução divulgada pela Secretaria de Justiça e da Cidadania. E essa banca ela é composta obrigatoriamente por pessoas com diferentes gêneros e em condições fenotípicas também diferentes. É uma banca bem criteriosa, bem conhecedora do assunto, bastante experiente, e tem esse regramento aí que é específico e do qual o concurso não pode se esquivar. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre as etapas posteriores, por exemplo, a aptidão física, o que é necessário, o que é preciso cumprir. Falar sobre algumas coisas antes disso, Major Adriana, qual é com base nos concursos mais recentes, qual que é o perfil social médio das pessoas que querem trabalhar na Polícia Militar e procuram o concurso para ingressar como soldado? A gente tem aqui um critério estabelecido por lei, que são aqueles parâmetros que estão lá como requisitos de inscrição. Mas, mesmo com esses critérios estabelecidos em edital, a gente procura aqui ter o cuidado de fazer uma análise de perfil socioeconômico. Então, a gente tem notado que são pessoas entre 21 e 26 anos de idade, a maioria está mesmo na condição de ensino médio. A gente tem recebido candidatos com graduação em nível superior, mas eles não são a maioria. Temos também uma boa parte da população aí que se inscreve com uma renda média aí de até 3 salários mínimos. Então, predominantemente, por enquanto, homens, mais homens do que mulheres, e em linhas gerais, acho que de característica socioeconômica, eu acho que é isso aí que é relevante, que é importante destacar.
É um público grande, heterogêneo, mas com essa predominância. Esse grupo heterogêneo, quer dizer, no caso da formação não aparece muito, né? São poucos aqueles que têm uma graduação, ou seja, que estão além do nível médio de ensino, mas são aceitos também para inscrição. Ou desequilibra um candidato que tem um conhecimento maior por ter uma graduação, ter avançado mais no ensino, isso desequilibra o certame. Mauro, na verdade, a gente não tem essa percepção aqui. O que a gente nota é que a gente pode até ter cerca de 30% a 40% de candidatos com nível superior, mas quando a gente efetiva a nomeação e a posse, a gente detecta que o percentual aí de candidatos que tomaram posse com nível superior não chega a 12%. Então, não dá para a gente dizer que existe essa discrepância aí em termos de aproveitamento. Para nós, como requisito de posse, o importante é o nível médio. Menos que o nível médio não é possível. Até por força de lei mesmo. Sim. Ao longo de todo o processo, capitão O'Brien, das entrevistas que são feitas com aqueles que passam nas provas e que vão adiante, vocês identificam certamente o que motiva, né, aquele candidato a querer trabalhar na Polícia Militar. O que vocês identificam nesse sentido? A gente percebe, a gente não tem nenhum estudo formal nisso, né? Nenhuma entrevista formal nesse sentido, mas a gente percebe que a grande maioria tem interesse mesmo em servir a população, admira a Polícia Militar e tem interesse em seguir na carreira, né? Alguns conhecem melhor, né? Porque já tem parentes também que já trabalham na Polícia Militar, então gostam do serviço, acham que é um serviço relevante e se empenham aí em vir trabalhar na Polícia Militar. Mas a gente tem também aquela parcela das pessoas que vem em busca de realmente uma colocação no mercado de trabalho, né? Aqui caindo de paraquedas, senão acaba se frustrando lá na frente. É importante que ele conheça, que ele venha, que ele busque mais informações. A gente está sempre à disposição aqui nos nossos canais. As próprias escolas de formação nossa também estão à disposição para receber as pessoas que queiram conhecer um pouco mais de como funciona a carreira, e é importante saber disso, né? A gente tem toda uma missão, que é uma missão complexa, mas de muito valor aí para ser cumprida. Muito bem. Major Adriana, é importante falar a respeito, quais são as funções de um soldado da Polícia Militar? A gente sabe que existem duas portas de entrada na polícia, aqueles que chegam como oficiais, prestam a prova para serem oficiais, e os que chegam como praças, que é o que a gente está falando agora, é o concurso para soldado. Quais são as funções? Sim, a gente tem aqui uma preocupação muito grande de deixar bem delimitadas quais são as atribuições dos dois cargos que a gente considera como provimento originário. Então, quando a gente pensa no soldado de segunda classe e os candidatos nos procuram, a gente sempre referencia o nosso canal oficial, além desse que o capitão O'Brien apontou, o que a gente chama de PMTV. Por que é importante acessar esses canais oficiais? Porque eles trazem não só dados de atribuição previstos na legislação, como também imagens de ocorrências policiais que retratam a gama de serviços a que a gente se propõe a atender. Então, tem ocorrências de natureza policial, tem ocorrências de natureza social, e o candidato, depois da formação e durante o estágio probatório, ele vai transitar nessa modalidade de policiamento com ocorrências as mais variadas. Vai receber formação para isso, vai ter atividade prática, tem um preceptor que acompanha a condição dele de adaptação após a formação, mas a melhor referência para entender as atribuições do cargo é hoje mesmo buscar, lógico, não só na legislação ou no edital, como já está previsto, mas também verificar as ações policiais nos nossos canais. No que concerne ao cargo de aluno oficial, que é o futuro tenente, o segundo tenente, também a nossa formação está voltada à preservação da segurança mesmo,
voltado à prestação de serviços para a população na parte de policiamento. O tenente, ele tem um cargo com uma responsabilidade no sentido de organizar e planejar esse policiamento de acordo com a demanda local, a partir dos indicadores que a própria polícia fornece para esse serviço, essa prestação de serviço. Então, é um cargo que pressupõe a necessidade dele organizar o recurso humano, dele organizar o que ele tem de viatura disponível, parametrizar a capacitação do policial através do uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Ela é um pouquinho mais ampla e tem um pouquinho mais de responsabilidade quando a gente pensa em nível gerencial, de chefia. Qual que é a expectativa, acho que para a gente falar em percentual, a expectativa de inscrições de mulheres que querem entrar como soldado na Polícia Militar? Qual que é a ideia, Major? Quando a gente pega o efetivo policial militar, a gente nota que a gente tem cerca aí de 12% a 13% do total do efetivo nosso representado por mulheres. Nos editais, essa proporção ela se mantém. No aproveitamento é que, às vezes, há uma variação grande aí. A gente também nota que os candidatos eles acabam tendo um desempenho mais favorável em algumas etapas e que as mulheres em outras etapas, né? Então, de alguma forma, no transcorrer do concurso, a gente percebe que, para o efetivo policial militar, dá aí cerca de 13%. Agora, nos concursos, nem sempre isso se confirma e a gente acaba tendo um aproveitamento um pouquinho menor das candidatas. Capitão Brian, agora a pergunta importante, 3 mil, pouco mais de R$3.000 é o salário, não é? Sim, R$3.360,33, para ser mais exato. E isso já considerando a dobra, né? Porque o salário base é 1.700... É 1.287,33, né? Com o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, ele dobra, e mais a insalubridade que compõe aí o pagamento padrão aí do nosso salário. É claro que depois que o candidato ingressa, né? Assim que ele ingressa, outras coisas também ele agrega em salário, por exemplo, as diárias, ajuda de custo, que aí só que são valores variáveis de acordo aí com os dias de serviço que ele trabalhou no mês e tudo mais, né? Eu destaquei aqui na abertura, são 2.700 vagas em 11 cidades, incluindo entre essas 11 cidades, aqui a cidade de São Paulo, a capital. Como é que é feita a divisão dessas vagas nas cidades? Conforme o tamanho da cidade, conforme a quantidade de vagas disponíveis nessas localidades? Qual é o critério? Então, na verdade, essas localidades que a gente coloca no edital, elas são apenas para que o candidato faça a prova. Então, são os locais onde ele pode escolher para fazer a prova. Não tem relação com a distribuição do candidato depois de formado, né? Então, ele vai escolher aqui o local de prova. Essas 11 cidades são as 11 cidades polos, onde a gente também tem os grandes comandos da polícia, né, como apoio. Então, a gente utiliza essas cidades como referência para que possa ser feita a prova. Então, o candidato se inscreve e vai ter que fazer a prova numa dessas cidades. Então, por exemplo, o candidato que vem de outro estado, ele vai ter que escolher uma dessas cidades aqui em São Paulo para vir fazer a prova escrita, a prova presencial. Depois que ele é aprovado, toma posse, ele vai cursar a escola, né? Então, nós temos aqui a Escola de Formação em Pirituba, aqui em São Paulo mesmo, e tem outras unidades aí de apoio também que fazem a formação no interior. Porém, essa distribuição ela é feita quando o candidato toma posse, ela é feita pela escola. Essa distribuição também é somente para formação. Quando ele conclui o seu curso, depois de um ano que ele conclui o curso, que aí ele vai, de fato, para a unidade em que ele vai prestar o seu serviço, aí vai ser de acordo com as vagas que a Polícia Militar disponibiliza, com base em estudo de necessidade de efetivo, e aí ele vai escolhendo lá de acordo com a classificação dele na formação. Mas não é definido para onde ele vai trabalhar no concurso. Sim, agora o curso de formação de soldados não chega a ser um ano, é em torno disso. Ela é em Pirituba, né? Você falou, continua sendo na Felipe
Pinel, é isso? Felipe Pinel, doutor Felipe Pinel. Sim. O curso, na verdade, ele tem dois módulos, né? Ele tem uma parte que é a parte geral do curso, que é o curso básico, que a gente chama. Ele dura 6 meses, é lá na escola mesmo, nas unidades escolares. E depois ele tem mais 6 meses, que é o curso específico. Então, ele vai para algumas unidades de área, algumas unidades específicas, complementar a sua formação já numa parte prática. É como se fosse um estágio prático, né? Então, ele já vai para essas unidades e realiza lá a parte específica, mas ainda sob gestão da unidade de formação lá da Escola de Soldados. Então, quando ele conclui esse 1 ano, é que ele vai, de fato, para a unidade onde ele vai prestar o serviço. E aí ele vai continuar o estágio probatório dele, que é de 3 anos, que compreende 1 ano de formação e mais 2 anos aí atuando na unidade, já diretamente no serviço operacional, na linha de frente aí da Polícia Militar. Ou seja, um soldado formado mesmo, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Exatamente. Major, idade mínima e máxima para os candidatos? A idade máxima é 30 anos, né? No ato da inscrição. Isso é bem importante de lembrar. A gente precisa que o candidato tenha até 30 anos no ato da inscrição, para que depois, na posse, quando isso for verificado, ele tenha preenchido esse requisito. E a idade mínima é 18. Complementando aqui o que a Major está falando. Sim. Esse 30 anos no ato da inscrição, na verdade, no período de inscrições, sim, pelo menos um dia do período de inscrição, ele precisa ter os 30 anos. Então, se no primeiro dia de inscrição, que foi no dia 25 de outubro, ele tem 30 anos e fez 31 no dia 26, ele está dentro do concurso. Agora, se ele completou os 31 anos no dia 25, que foi o primeiro dia de inscrição, ele já não atende o requisito. Tá? Então, é importante deixar claro essa questão. Com relação à idade mínima, a gente fala 18, né? A lei prevê 17, mas como no caso do soldado é obrigatório que ele tenha a CNH habilitação aí na categoria B, é um requisito de posse, então obrigatoriamente ele vai ter que ter 18 anos aí também para ingressar. Sim, acho importante também a gente... Pode falar, Major. Acho importante também pontuar que isso não impede que outras pessoas que não tenham a idade não utilizem o concurso para pensar, para treinar, para se inscreverem. Podem participar do concurso para aproveitar mesmo e aprender, e treinando, e entendendo qual é a dinâmica do certame. É, às vezes, uma oportunidade válida, né? Bom, para se inscrever é no site da VUNESP, né? É sempre a VUNESP, que é a realizadora, né? E o custo da inscrição qual é, Major? R$ 57,00. Está em torno de R$ 57,00 a inscrição. E é isso mesmo, no site da VUNESP. Site da VUNESP, preferencialmente. A gente coloca aqui no edital, ó, todos os requisitos certinho, né? Mas é pelo site da VUNESP, sim. Você ia completar, Brian? Também, Mauro, acho importante pontuar que o edital ele precisa ser lido, precisa ser entendido, precisa devagarinho, mesmo que ele seja um pouquinho extenso, à medida que ele vai sendo aprovado nas etapas do concurso, o candidato precisa se ater ao edital. Isso é muito importante, principalmente quando ele comparece às etapas. Ele vai, por exemplo, se apresentar de acordo com as publicações do Diário Oficial, às 7 horas da manhã, a gente recomenda que seja com 60 minutos de antecedência. Muitos candidatos perdem o horário da etapa e acabam perdendo todo um esforço de cursinho, de estudo, de preparo físico, porque às vezes chegam atrasados na etapa. Então, sempre a gente recomenda que os canais de divulgação do concurso são o portal da Polícia Militar, o portal de concursos, o site da VUNESP, o próprio edital. A gente publica oficialmente todas as laudas de resultado no Diário Oficial, disponibiliza nessas outras formas de comunicação aí, de contato, mas mais importante do que acompanhar as publicações de uma maneira geral, é ele se ater às regras do edital e comparecer do jeito que a gente pede, porque é duro para nós também perceber que teve todo um esforço e aí, porque chegou atrasado, não poder participar do concurso, ou porque esqueceu o documento,
ou porque não trouxe a máscara de proteção individual, ou não trouxe os próprios materiais aí que vão ser necessários para realizar a etapa. Ou seja, atenção permanente em relação a todas as informações trazidas no edital, e muita gente acaba se perdendo nisso. Desatenção mesmo, né? Sim, e aí às vezes enfrentam problemas de trânsito ou congestionamento, ou até de transporte público, que naquela ocasião teve uma falha ou um defeito. Então, é muito importante estar aqui com 60 minutos de antecedência, procurar a comissão do concurso na etapa, e não só se restringir à ideia de que chegou no endereço e já é o suficiente para assegurar a participação dele na etapa. Às vezes, o endereço da etapa tem vários quartéis e a pessoa se perde aqui na locação. Então, precisa estar realmente atento para não perder o esforço todo aí de 1 ou 2 anos que se investe aí de tempo e recursos até. 27 minutos para 1 da tarde agora, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais para você também. Hoje, nossa edição aqui em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos conversando com os oficiais da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar Paulista, Major Adriana e também o Capitão O'Brien, estão falando sobre as inscrições para o concurso que vai selecionar 2.700 soldados para a PM Paulista. E certamente você que está interessado, há muito tempo esperando por essa oportunidade, prestando atenção aqui sobre todos os detalhes, não só para fazer a inscrição, mas o que virá pela frente depois, em relação às provas, em relação a tudo que é necessário, aptidão e tudo mais. Capitão O'Brien, chega a ser polêmico muitas vezes nessa questão de altura e peso, mas é tudo muito bem estabelecido, né? Quais são os critérios para isso, altura e peso, para quem quer prestar o concurso? Vamos lá. O critério da altura, ele é um critério previsto na lei de ingresso, né? Então, no edital, a gente apenas reproduz o que a lei já prevê como requisito, é um requisito. Ele é avaliado durante a etapa dos exames de aptidão física, feita por meio de estadiômetro aprovado pelo Inmetro. Então, tudo pautado aí na legalidade, o que é mais importante. A altura mínima para o público feminino é de 1,55 m e a do masculino 1,60 m. Com relação ao peso, a gente não tem aqui limitação, não tem limitadores de peso. O que se tem, e que a gente avalia na etapa também dos exames de saúde, é a avaliação do índice de massa corpórea, o IMC, que é a relação de peso dividida aí pela altura ao quadrado, né? A formulinha lá do peso por altura ao quadrado. Então, ele tem que estar num nível de normalidade, né? Não pode estar com excesso de peso, em condição de excesso de peso, nem abaixo aí daquilo que é definido, parametrizado lá pelas ciências médicas aí como dentro da normalidade. Então, esse é a questão do peso, mas não tem limite numérico aí com relação a peso. Major, essa questão do peso, né, existem histórias, né, parece que tem gente até que foi para esse exame de aptidão, né, acordou cedo e foi deitado no carro, né, porque diz que se fica deitado, você mantém ali a sua estatura, se ficar muito tempo em pé, você vai diminuindo. É verdade ou isso é folclore? Então, Mauro, a gente sabe que na nossa coluna vertebral a gente tem algumas estruturas que são compostas de cartilagem, né? E elas têm, sim, uma variação de dimensão. Então, à medida que você vai se movimentando ao longo do dia ou fazendo as suas atividades corriqueiras, esse disco intervertebral, ele tende a se comprimir. Então, quando a gente fica deitado, ele, de alguma forma, ele se amplia. E isso pode, sim, oferecer uma variação na altura, mas ela é mínima, Como o capitão O'Brien lembrou, a gente tem aí os estadiômetros que são aferidos por um órgão que é técnico nessa aferição. Quando a gente tem uma pessoa, um candidato que vai deitado até o local da prova, etc., ele
tem essa compressão reduzida. Agora, o quanto isso afeta tecnicamente a altura, a ponto de, na fórmula de IMC, promover a aprovação dele ou a inaptidão, é muito, muito variada, né? Muito variada. Mas existe, sim, Acho que voltou. Existe, sim, uma variação e existem vários estudos que comprovam essa variação. Não mas é mito, não. Esse disco intervertebral, ele define ou ele... Mas tem gente que chega para essa prova e que, né, olha, eu vou deitado no carro que é para poder chegar lá mais alto. Tem essas histórias, né? Ou seja, a gente acorda mais alto e a gente acorda mais magro. Não sei se mais leve, mas a gente acorda mais leve, mais magro, né? Exatamente. É isso, né, Brian? Exato. Diz a lenda aí, né? Melhor, por isso que a gente fala assim, eu vou me pesar, quando eu quero fazer dieta, eu vou me pesar só de manhãzinha cedo, né? Tá mais tranquilo. O Brian, a questão das tatuagens, é permitido que o candidato tenha tatuagens? Lá sim, é permitido ter a tatuagem, né, visível, não tem problema quanto a isso, porém ela não pode fazer alusão aí a ideologias terroristas, extremistas, ao crime organizado, a ideia de ato libidinoso, a questão de estupro, atos ofensivos aí aos direitos humanos, né? Aquilo que de fato é incompatível com a lei e a ordem, né? Com a lei e a ordem, exatamente, incompatível com a nossa instituição, incompatível com os nossos valores, né? Então, esse é o principal cuidado aí para quem tem a tatuagem. Não é proibido ter a tatuagem, porém ela não pode fazer alusão a esses tipos de valores que são contrários aí à nossa instituição. Major Adriana, a fase de investigação social do candidato, isso não é uma questão só do concurso da PM, muitos concursos estabelecem essa fase para averiguação, né, da idoneidade moral, da conduta social daquele candidato. Como é que funciona essa etapa? O candidato comparece aqui à divisão de seleção e alistamento na Avenida Cruzeiro do Sul, o nosso prédio aqui é o número 260, de posse de um formulário preenchido que a gente deixa disponibilizado no site da Polícia Militar. Então, ele baixa esse formulário, preenche, reúne os documentos que são necessários para isso, apresenta esse formulário preenchido para a comissão examinadora dessa etapa. Essa comissão, de posse desses dados, efetua essa análise de conduta social e reputação da idoneidade dentro dos critérios estabelecidos lá no capítulo do edital, que são vários, né? Tem a situação de condutas desabonadoras, associação criminosa, tem toda a tipificação lá elencada no capítulo do edital. Essa etapa leva em torno aí de 60 a 90 dias e esses critérios eles estão estabelecidos pelo nosso Centro de Inteligência da Polícia Militar. O que a gente sugere e sempre recomenda para o candidato? Que ele seja fiel às informações ali prestadas e que as informações não sejam omitidas. Então, se de alguma forma ele tem a percepção de que aquela informação pode vir a prejudicá-lo, ele deixa de lançar no formulário, e isso é corroborado ou verificado depois pelo nosso órgão aí técnico, gera um desdobramento mais negativo do que positivo, mais desfavorável à participação dele no concurso do que favorável. Então, quanto mais transparente, mais preciso e mais completo for na prestação de informações desse formulário, melhor é para o candidato. Então, dessa etapa especificamente, o cuidado que a gente sempre sugere é ser fiel às informações ali prestadas e oferecer dados que permitam, de fato, a avaliação. Às vezes, a gente nota que alguns candidatos trazem informações de endereço que não existem ou de endereços que a gente não consegue localizar ou dados de atestados ou certidões que não são compatíveis com o que, de fato, atestariam a condição dele. Então, disso que a gente espera que o candidato fuja. Seja fiel àquilo que você prestou
de informações ali, né? Coerente, correto, transparente e quanto mais completo, melhor. É que o candidato pode ter ali alguma informação que ele precisa passar, mas ele considera que aquela informação, sei lá, possa ser de alguma maneira desabonadora, e aí ele não passa essa informação. E às vezes ele passando, ela deixa de ser desabonadora pela questão da fidelidade em relação à informação, né? É isso, às vezes ele tem a ideia de que o fato de um parente dele ter algum problema com a justiça, isso pode ensejar a inaptidão dele. Na verdade, o que a gente se preocupa e se atém é a condição do candidato em si. Então, é nesse sentido que a gente considera relevante não deixar de lançar a informação. Precisa lançar, precisa ser transparente. Tá. Só, Brian, posso só complementar que sim, a omissão de dados é um motivo de inaptidão. reprovação. De inaptidão. Então, deixar de fazer, deixar de informar, de prestar as informações, é um motivo também da inaptidão. E só para o capítulo que a Major falou, é o capítulo 12 do edital, onde são todas as circunstâncias lá, tudo que é avaliado durante essa fase. Ele está aqui, ó. Eu estou aqui com o edital aberto, ele está no item 6. A gente tem aqui um rol, são várias circunstâncias. A gente tem aqui tipificadas, ó, são mais de 20 observações, 20 critérios aí que a gente usa. Então, é muito importante se ater a esse capítulo. Volto a falar, eu sei que pode ser repetitivo, mas ler o edital é muito importante. Muito importante. Perder o concurso porque deixou de observar uma informação que está ali explícita e que vai se manter explícita durante todo o processo é muito ruim, muito ruim. Nesse mesmo sentido da investigação social, um candidato que já prestou um concurso para PM e ele foi reprovado neste momento, nesse ponto, nessa fase, e ele retorna agora para um novo concurso, como é que ele deve agir para que isso não seja um reprovador também dessa vez? A gente agora está... Essa é para o O'Brien? Eu não sei se eu escutei direito. Tanto faz. Pode ser para os dois. Vocês podem dividir a resposta conforme as informações que cada um tiver. Acho que o O'Brien vai compartilhar comigo que Fala, gente... Da boa ideia, da boa alteração que foi promovida agora no edital sobre a gente prestar a informação sobre os motivos da inaptidão nessa etapa, através de um momento onde o órgão técnico virá até aqui o complexo administrativo e deixará disponível nos termos do edital, com o novo regramento, o capitão O'Brien vai particularizar, mas dizer para o candidato, olha, na etapa de avaliação da conduta social e reputação da idoneidade, você foi inapto por esse item do edital. Acho que se o O'Brien quiser consolidar ou particularizar, é importante, mas esse diferencial agora está previsto no novo edital. Então, é importante vir, sim, obter a devolutiva para que ele possa prestar um novo concurso ciente daquilo que ensejou a reprova dele nessa etapa. Fala, Brian. A minha complementação era nesse sentido mesmo, que não quer dizer que o fato que o reprovou num edital vá reprová-lo no outro, né? Até porque é feita uma nova análise. É claro que aquele fato não se alterou, mas talvez a questão também do esclarecimento, né? Então, às vezes tem alguns dos fatos o candidato pode sim ter mudado ali a sua conduta, ter reformulado a sua conduta, então, ou esclarecido algo que talvez ele não sabia. Eu sempre dou exemplo que eu já peguei isso quando eu estava na agência e fazia lá a investigação social diretamente, que é aquele candidato que ele teve lá um excesso de pontos na carteira, lá multa, o cara tinha mais de 200 pontos na carteira, vamos lá, um infrator da lei de trânsito contumaz, né? Então, só que depois a gente acabou esclarecendo que aquele monte de infração, ele havia vendido o veículo, que o outro não passou o nome, as multas, o cara foi tomando um monte de multas e ele não era diretamente o responsável. Só que isso não foi explicado no formulário dele, né? Então, como ele não é onde entra a questão da omissão. Às vezes o cara ele não quis colocar aquilo,
foi pontuado, ele foi reprovado, mas depois foi verificado que não se tratava, mas aí ele também já foi reprovado pela omissão, né? Então, Perfeito, são bem essas lembrado, coisas isso mesmo. que pontuam. Então, há possibilidade, sim, de fazer, de esclarecer. Por isso é importante que o formulário esteja o mais completo possível, né? O mais completo possível. E com Bom, essa medida que a Major pontuou, que foi até uma iniciativa do Centro de Inteligência, da gente fornecer o motivo da inaptidão, o candidato terá mais facilidade para entender ali o que aconteceu, qual foi a causa da inaptidão, para ele buscar melhorar e talvez até esclarecer. Perfeito, é isso mesmo. Major, sobre as provas agora, o conteúdo, o que é que vai ser buscado aí do conhecimento do candidato, e além das provas teóricas, né, os testes físicos, como é que isso tudo deve acontecer? Então, a gente tem sempre acho que voltou, né? A gente tem sempre uma preocupação de deixar o mais transparente possível os critérios de avaliação em cada uma das etapas. Para a prova de conhecimentos, por exemplo, a gente deixa disponível no edital o conteúdo programático. Nossa exigência é a de ensino médio. Então, existem muitas oportunidades, muitas alternativas de tempo de estudo, planejamento, organização. Nossa preocupação é deixar de soltar o edital o quanto antes para que esses candidatos possam se preparar. Aqueles que nos acompanham devem ter percebido que existe uma regularidade de publicação aí dos editais. Durante muitos anos, a gente vem mantendo os editais semestralmente, e isso é importante para aqueles que nos buscam poderem se preparar e estudar. Lógico que cada um tem sua forma de se organizar nos estudos. Pensando agora no TAF, né, nos exames de aptidão física, nós tivemos uma mudança, pedimos agora a barra dinâmica para o candidato e a barra em isometria para o público feminino. Dá tempo de treinar, a gente está aí propondo a prova em 6 de fevereiro, nós estamos em outubro, existe já um vídeo disponível no nosso site lá para ensinar e explicar como funciona esse incremento, essa alteração no teste de aptidão física. As demais provas não foram alteradas dentro do teste de aptidão física, então é possível, são treinamentos de baixo custo, não requerem equipamentos sofisticados, são habilidades que a gente pede minimamente para o exercício da função, por conta do peso do equipamento, das exigências no curso de formação, que são de ordem prática e teórica. Então, se o candidato tiver o cuidado de se planejar e de se organizar, ele consegue sim o intento dele. Pensando nos exames de saúde, a gente tem também uma condição mínima que é prevista em lei, que é a rigidez física, boa visão, boa audição, condição de estrutura de coluna adequada, cirurgias que são muito invasivas ou que ensejam alguma limitação na movimentação são observadas, então é importante verificar. Temos a etapa de exames psicológicos que tem sido aí, segundo o público que acompanha os nossos editais, apontando como uma das etapas que tem uma exigência um pouquinho maior, mas a nossa preocupação, num contexto social que a gente vive, na finalidade a que se destina a nossa função, é de prover uma prestação de serviços onde o profissional que vai portar uma arma, que vai ter que dosar a sua condição emocional, ser assertivo na hora de atender a ocorrência, ele precisa estar em condições mínimas para isso. A gente sabe que o perfil é um perfil que pode ser potencialmente desenvolvido no curso de formação, com habilidades, com competências, com atividades. Então, nesse contexto de concurso, cada etapa avalia aquilo que a lei prevê. E é possível que ele, com baixo custo, com tempo, com paciência, acompanhando as nossas atribuições aqui pelo PMTV, entenda a natureza do serviço, se coloque na condição de policial militar para entender o que se espera dele, faça uma análise, se prepare e consiga aí, alcançar a classificação adequada dentro do número de cargos.
No ponto da avaliação médica e psicológica, Capitão Brian, alguma mudança? Estamos numa realidade diferente, estamos no momento de pandemia. Há algum procedimento diferente nessa etapa agora, uma vez que quem teve Covid está sujeito a sequelas, mesmo quem não teve Covid, esse momento de isolamento social extenso que nós tivemos, muita gente acabou com questões psicológicas aí aflorando também. Como é que a Polícia Militar vai olhar para isso? A gente sabe que pode sim ter influência, né, afetar de alguma forma o candidato, porém os exames, como a Major pontuou, eles não foram alterados, né, os critérios, o perfil psicológico, os próprios critérios de avaliação médica de condição de saúde não foram alterados. Porque o que interessa nesse caso é que o profissional, que o candidato, ele esteja em condições de atuar na nossa profissão, né? Então, se ele teve algum problema psicológico que está afetando ele emocionalmente, ele não vai estar em condições, como a Major falou, de portar uma arma e de atender uma ocorrência na rua, né? Então, é muito importante que ele esteja saudável do ponto de vista físico e mental, né? Então, a gente sempre pauta por isso. As exigências foram mantidas, o que a gente tem, obviamente, em razão da pandemia, são cuidados aí na execução da etapa, para evitar, a gente busca aí manter o distanciamento, uso de máscara, uso do álcool gel, então as equipes, em algumas circunstâncias que necessitam manusear documentos, a gente utiliza também da luva, a gente procura manter o ambiente adequado, para que não haja problemas para o candidato, né? Mas a avaliação, ela permanece da mesma forma. Perguntas aqui da nossa... Fala, Major. Eu não sei se dá tempo, se a gente tem aí um espacinho, mas acho importante também deixar bem clara a diferença entre o que é o candidato na etapa de exames psicológicos ter a ciência dos itens que ensejaram a inaptidão dele e a entrevista devolutiva. Existe uma certa confusão aqui quando ele vem, por exemplo, buscar a divisão de seleção e alistamento para saber quais itens ele teve como reprova, ele acha que isso já é a entrevista devolutiva. Na verdade, não é. A gente oferta a ciência de itens e, publicado o resultado em diário oficial, conta-se 30 dias para que no 31º dia em diante, ele faça o agendamento da entrevista devolutiva, que é um procedimento onde o psicólogo recebe o candidato e explica para ele o que aconteceu com a prova dele, como é que a prova dele foi vista, que itens de perfil que ele não alcançou e o que ele pode fazer para promover essa melhora. Então, são dois movimentos distintos. Major, perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou ver aqui, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele sempre participa com a gente. Muito obrigado, seu Jaime, mais uma vez aqui pela pergunta aqui para a Major. Quantas PMs, quantas policiais femininas, né, estão atualmente com licença gestante? A pergunta aqui do seu Jaime. Essa difícil informação temos como saber, mas eu não disponho dessas informações agora nesse momento. No que concerne esse assunto especificamente, existe o tratamento nos termos legais. Então, uma vez que a policial soube pelo médico que está gestante, ela entra no que a gente considera restrição médica, passa a prestar serviços dentro da restrição estabelecida pelo médico, até o momento em que ela vai dar à luz. Deu à luz, ela começa a fruir a licença gestante, e aí ela fica afastada do serviço, em licença. Mas, assim, agora, nesse momento, a gente não dispõe dessas informações. É o tratamento legal que é dado mesmo. Capitão Brian, a Bruna Oliveira, no Facebook, pergunta qual é hoje a formação escolar mínima exigida para o ingresso na PM, tanto para soldados quanto no caso dos oficiais. A gente falou já um pouquinho a respeito, o que dá para acrescentar? O ensino exigido é o ensino médio, né? É o mínimo aí que é exigido, a pessoa tem que ter ensino médio, como a gente falou, se a pessoa tiver o ensino superior não há problema nenhum, mas o mínimo exigido é o ensino médio, né? Então é importante
estar, além disso, estar com os documentos também dessa comprovação do ensino médio, histórico escolar, certificado de conclusão, tudo em ordem, tudo em dia, solicitar para a escola, porque vai ser exigido na etapa de análise de documentos e também na avaliação da conduta social. Bom, um concurso para oficiais ainda deve demorar um pouco mais, né? Isso, concurso para oficiais, a gente aguarda a autorização governamental, já vamos preparando tudo para que possa soltar o edital o quanto antes, assim que sair essa autorização governamental, mas o processo ainda tramita pelas secretarias de Estado. Gente, vamos encerrar e vamos aqui no sentido do seguinte: da ficha técnica final, prazo é 8 de dezembro para inscrição, não é, o Brian? Enfim, onde ir, é no site da VUNESP, 8 de dezembro, e a sua mensagem aqui para cada um que quer participar, a sua mensagem de boa sorte, aí eu passo para a Adriana para ela encerrar. Tá bom. A mensagem que eu deixo aos candidatos é que se preparem, né? Se dediquem, busquem conhecer de fato aí como é a atuação da Polícia Militar, venham buscar informações aqui nos nossos canais oficiais, na nossa página de concursos, na concursos.policiamilitar.sp.gov.br. Lá ele vai ter as informações quanto às provas de atividade de exame de aptidão física, vai ter as informações do edital, também será deixado lá disponível o cronograma do concurso quando a gente terminar de elaborar, tiver o resultado das provas. Então, lá ele é o canal oficial que ele pode obter todas as informações. Então, ele tem que se dedicar, se preparar, estar com a gente aí e acompanhar todas as novidades que a gente está disponibilizando, como é o caso aí que a Major destacou dos exames de aptidão física, que é a barra, foi uma mudança em relação ao último edital, então sim, não deixa para se preparar quando sai o resultado, porque depois do resultado vai ter ali, no máximo, 10 dias para executar os exames de aptidão física. Então, tem que se preparar já desde já, juntamente aí com a parte de conhecimentos também. Muito bom. Major Adriana, sua mensagem bem breve para os candidatos, para aqueles que vão disputar as vagas. Desejar que eles se preparem, né, que eles se organizem, que a gente consiga aqui recebê-los com bastante apoio. Espero que a gente tenha aí oferecido as informações que eles precisam. A gente pede mesmo com todo carinho que eles atentem para o edital, se dediquem, se programem, treinem, venham nos buscar e também aproveitar a oportunidade para desejar um bom final de ano. Estamos aí próximo do Natal, numa época diferente, num momento diferente, onde a pandemia não nos proporcionou uma convivência no passado e agora está nos proporcionando, aí a gente está observando. Então, desejar um bom final de ano, uma feliz virada e assim, contem conosco, acessem os canais oficiais, se preparem, estamos aqui de braços abertos para poder oferecer aquilo que a gente tem de melhor. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com a parceria da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos os oficiais da Diretoria de Pessoal da PM Paulista, a Major Adriana Nunes Nogueira e também o capitão O'Brien Pineda Teixeira, trouxeram todos os detalhes sobre a abertura desse concurso para soldado, 2.700 vagas da Polícia Militar Paulista. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, do outro lado você, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Não é exagero, a Major Adriana desejou uma boa virada, um feliz ano novo, está em cima, né, já está. Eu vou dizer o seguinte, a gente só volta a hora agora no mês que vem. Claro, hoje é a última sexta-feira do mês de outubro, segunda-feira já é novembro, minha gente. O tempo está passando muito rápido, foi bem lembrado aqui, o final de ano já está chegando aqui, conforme chamou a atenção a nossa Major Adriana. Chegando agora aqui na Rádio Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, a partir das 2, o musical Trianon. E, antes disso, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito aqui na capital paulista para você sair, escapar dos congestionamentos. Minha gente, um bom final de semana.